Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço a Deus por esta campanha que nós estamos iniciando hoje. Aleluia, Jesus, que Deus possa realizar grandes obras em nosso meio, em nossas vidas. Agradeço ao pastor que hoje, pela riquíssima oportunidade. Aleluia, Jesus. E que Deus fale conosco, meus irmãos, da mesma forma que falou comigo, através dessa palavra. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do verso 1. Nós hoje vamos estar falando sobre a obra de Deus na vida dos apóstolos e discípulos, a serem cheios do Espírito Santo e também batizados do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aquele, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, até aqui esta leitura, glória a Deus, onde o Senhor falou aqui com os discípulos, com os apóstolos, meus irmãos, sobre o que haveria de vir depois da sua partida, meus irmãos. Mas primeiramente aqui eu quero citar que Jesus esteve com eles esse tempo todo, no seu ministério ali com os apóstolos, vivendo, operando prodígios, maravilhas, e eles ali tendo aquele testemunho vivo, aquela experiência de tato a tato com o Senhor, meus irmãos, Deus encarnado, Verbo vivo, meus irmãos, ali no meio deles. E depois crucificado, meus irmãos, ali se fez ali mais uma vez manifesto no meio deles, agora, meus irmãos, em espírito. E ali, ele estando com eles, meus irmãos, por 40 dias, um espaço de 40 dias, onde muitos outros viram ele ali, meus irmãos, onde até Tomé pôde tocar ali as suas feridas, meus irmãos, em suas mãos. E nós vemos que nesse tempo ele veio falando sobre os preparativos, e a partir do verso 4 ele disse: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouvistes. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amados irmãos, primeiramente aqui, sobre ser cheio do Espírito Santo, aqueles que creem para ser salvo em Cristo Jesus, basta crer, basta se arrepender dos seus pecados. Você, sendo tocado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, você se apresenta ao Senhor e crê e manifesta a sua fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas almas, meus irmãos, como sacrifício único, perfeito e suficiente
para lavar todos os nossos pecados, você é salvo. A salvação basta só crer, ter fé, meus irmãos, mas ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é necessário, meus irmãos, a obediência. A obediência foi a primeira coisa que Jesus orientou que eles fizessem. E essa obediência está justamente aqui no versículo 4, quando ele fala: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Meus irmãos, eles não poderiam sair dali de Jerusalém para serem cheios do Espírito Santo, mas que esperassem a promessa do Pai ali. Não deviam sair. Mas nós temos que pregar a palavra, mas nós temos que evangelizar. Pode ser que tinha alguém com esse sentido, meus irmãos, esse pensamento, mas Jesus falou: permaneça em Jerusalém. E ali, meus irmãos, eles seriam cheios do Espírito Santo, mediante a essa obediência. O primeiro passo do cristão, meus irmãos, a salvação. Crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas na caminhada cristã, primeiro critério deve ser transformado na vida do crente: obediência. Obediência a Deus, a obediência à palavra do Senhor, obediência ao Deus vivo, meus irmãos, que permanece vivo, meus irmãos, no nosso meio. Ele está aqui agora. É o Deus que é o mesmo Deus que salva, meus irmãos, que salvou aqueles do Antigo Testamento, meus irmãos. É o Deus que salvou aqui na igreja, na nova igreja. É o Deus, meus irmãos, que opera milagres, que restaura, meus irmãos. É o Deus que cura, que liberta, e é o Deus que batiza no Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Que é esse Deus que está aqui agora. É este Deus, meus irmãos, que está à destra do Senhor. É este Deus, meus irmãos, que está em todas as congregações, em todos os lugares, meus irmãos, onde estão reunidos para louvar e adorar o seu nome, invocando o nome do Senhor. É este Deus, meus irmãos, que pede obediência. É esse Deus, meus irmãos, que falou aqui aos seus filhos para serem obedientes. E aqui no versículo 5 ainda fala: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aleluia, Jesus. Mais uma vez Jesus prometendo. E quando, meus irmãos, nós sabemos que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e quando Ele promete, Ele cumpre, meus irmãos. Nós vimos ali no livro de João, e foi ali no capítulo 17, mas nos capítulos anteriores, capítulo 14, que fala da vinda do Consolador. Já era promessa, meus irmãos, já era algo que estava estabelecido, mas Ele falou para eles: é necessário que vocês permaneçam em Jerusalém. É um preparo, meus irmãos. É ali, é algo que o Senhor quer tratar na vida das pessoas, dos cristãos, para que possam ser usados por Deus, para que possam ser instrumentos na mão do Senhor. E é essa obediência, meus irmãos, que traria esses benefícios para o preparo do exercício da obra de Deus em nossas vidas e nas vidas daqueles, meus irmãos, que seriam alcançados pela palavra do Senhor, pelo Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação. Aleluia, Jesus. E nós vemos, meus irmãos, que esse preparo é o preparo que diz aqui no versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando nós vemos, meus irmãos, que aqui Deus comissionou, Deus estava ali e fala: vocês terão de ser cheios do Espírito Santo. Primeiro vocês ficam em Jerusalém, e vocês serão cheios do Espírito Santo, e vocês, depois de serem cheios do Espírito Santo, vão sair testemunhando as maravilhas que viveram comigo, as maravilhas que vocês alcançaram através da salvação em Cristo Jesus. E as pessoas, meus irmãos, aí seria um milagre, meus irmãos. Quantas pessoas seriam salvas? Que até os dias de hoje você consegue contar quantas pessoas já foram salvas em Cristo Jesus através das boas novas. Nós não conseguimos contar nem
aqui no Japão, meus irmãos, quantas pessoas já foram salvas pelo Evangelho, meus irmãos, que só tem menos de 1% da população salva aqui em Cristo Jesus. No Japão não tem nem 1% da população salva ainda, meus irmãos, mas nós não conseguimos enumerar quantas pessoas já foram alcançadas. Foram milhares, meus irmãos, graças a Deus, e Deus está salvando ainda, meus irmãos. Tem japoneses se rendendo aí a obra manifesta da salvação através de Cristo Jesus, meus irmãos. Ali em Okazaki, quando teve um congresso ali, eu não lembro qual foi o congresso, pastor, que veio lá da região de Hiroshima, um japonês foi alcançado pelo Evangelho, e a transformação na vida dele foi tão grande, meus irmãos, que ele já está cheio do Espírito Santo, e ele falou ao pastor Sérgio Soares, meus irmãos, pastor Sérgio Marialva: pastor, chama a igreja, que eu vou alugar um ônibus, alugo um ônibus, que eu tenho carta de motorista para dirigir o micro-ônibus, eu levo todo mundo de micro-ônibus. Ele chegou todo contente ali ao Okazaki, meus irmãos. Os irmãos estavam cansados, exaustos da viagem, meus irmãos, que é longe, mas eles vieram ali, serviram ao Senhor, e o japonês desceu dando glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. É essa obra, é esse preparo, é isso que Deus falou: espere. E eles esperaram, meus irmãos. Eles foram cheios do Espírito Santo. Mas como é que eles esperaram? É o que a gente vai estar vendo aqui, meus irmãos. Eles permaneceram, meus irmãos, em oração e súplicas, meus irmãos. Os 11 apóstolos e as mulheres e ali os discípulos que ali estavam junto com eles, aproximadamente 120 pessoas estavam ali, meus irmãos, foram cheias do Espírito Santo. E no versículo 9 diz assim: e quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco. Versículo 11: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Versículo 13: e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aleluia, Jesus. Como é que eles permaneceram ali, meus irmãos? Como é que eles estavam esperando em Jerusalém? Ali eles permaneceram em oração e súplicas, meus irmãos, unanimemente, todos juntos, meus irmãos, unanimemente, juntos, ali permaneceram em oração, ali no cenáculo, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui, meus irmãos, nós vemos que isso são detalhes, mas são importantes, meus irmãos. A obediência, a unidade, são passos que nós devemos dar em Cristo Jesus. Nossa vida cristã, meus irmãos, primeiro, crer em Cristo Jesus, ser salvo. Depois, meus irmãos, a obediência, a palavra do Senhor. Meus irmãos, a voz do Espírito Santo em nossas vidas. Depois, meus irmãos, a unidade do corpo de Cristo. A unidade daqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão, meus irmãos, em Cristo Jesus têm que ser unidos em tudo aquilo que fizerem, meus irmãos. Nós temos que estar unindo as nossas forças, meus irmãos. Para quê? Para servirmos bem a Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas, mas Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a tua vida. Ele quer usar você como canal de bênção, como canal de salvação. Mas para isso é preciso unidade. É preciso, meus irmãos, que nós estejamos em comunhão, na comunhão dos santos, meus irmãos. Porque, meus irmãos, quando um vai evangelizar,
O outro está orando, está intercedendo. Pode não estar junto, mas está intercedendo. Quando, meus irmãos, a igreja sai, o departamento sai para cooperar, os que ficam aqui ficam adorando, louvando o Senhor, meus irmãos, ficam na brecha para as almas que vierem a Cristo Jesus serem bem recebidas e estarão também intercedendo pelo departamento que foi, e o departamento que foi, meus irmãos, estará louvando e glorificando o nome do Senhor, representando este corpo de Cristo, essa congregação. É unidade. É unidade, não pode estar em um lugar diferente, mas o único propósito: louvar e glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Essa unidade, meus irmãos, é um detalhe que é necessário para a vida do cristão, para a vida do discípulo. Assim como esses aqui, os apóstolos e os discípulos, estavam unanimemente juntos ali, meus irmãos, em oração. Aí aqui nos versículos a seguir, versículo 15 a seguir, vamos ver a separação de Matias, meus irmãos, que viria ali substituir, ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Diz assim no versículo 15: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama de Aceldama, isto é, campo de sangue. Nós vemos aqui o fim triste de Judas Iscariote, mas aqui nós vemos, meus irmãos, que isso já tinha sido predito. Versículo 20: porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco o tempo todo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha de sua ressurreição. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Aqui, meus irmãos, gostaria de ressaltar aqui sobre a escolha de Matias, que, meus irmãos, tem muita gente que fala: eles usaram ali sorteio, não era sorte, era um costume da época, meus irmãos. Mas não foi apenas a sorte como nós conhecemos nos jogos aí, ou um simples sorteio. Eles oraram antes, eles pediram direção ao Espírito Santo, eles pediram direção a Deus. E eles vêm aqui, meus irmãos, nós vemos no versículo 3, apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Versículo 24: e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. E lançaram ali a sorte, meus irmãos. E depois ainda, meus irmãos, pediram, consultaram a aprovação daqueles que ali estavam, que diz aqui no versículo 26: e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Então houve ali, meus irmãos, uma aprovação de todos. E também um outro detalhe, meus irmãos, aqui, quando eles estavam procurando alguém para tomar o lugar ali, nós vemos que entre as qualidades, dois varões que conviveram conosco o tempo todo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Quando ele fala aqui que o tempo todo,
nós sabemos, meus irmãos, que mesmo quando Jesus ele chegou e repreendeu ali os discípulos, aqueles que estavam seguindo a Cristo Jesus, que deu uma palavra dura, que ele chegou e falou para os apóstolos: e tudo, e vocês vão embora também? Muitos, meus irmãos, deixaram de seguir Cristo Jesus. E aqui, uma das qualidades, uma das características necessárias que foram para a escolha desses dois aqui fossem aqueles que estiveram desde o começo até a assunção de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é aqueles que estavam fiéis ali. Muitos talvez tenham deixado meio do caminho, talvez tenham voltado depois, nós não sabemos, mas muitos ali desistiram na caminhada. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que é preciso, meus irmãos, ter obediência, unidade, meus irmãos, perseverança, estar perseverante, meus irmãos, ali no caminho de Cristo Jesus, para sermos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é algo que tem que ser uma busca, é algo que tem que ser, meus irmãos, desejado. Não é você andando assim distraído e de repente você vai ser cheio do Espírito Santo. Não, é buscar em oração, em súplica, é estar onde Deus quer que você esteja. É na presença do Senhor, na comunhão dos santos, em unidade, meus irmãos. Aleluia, Jesus. E nós vemos, meus irmãos, que dessa forma Deus ia agir no meio deles. Aí no capítulo 2 nós vamos já ver a descida do Espírito Santo. Então estava completo ali os 12 apóstolos novamente, meus irmãos, representando também as 12 tribos ali. Nós vemos o número 12, meus irmãos, a importância também, a simbologia que muitos teólogos também falam que simboliza ali os 12, sobre as 12 tribos também. Nós podemos ver, meus irmãos, que Deus teve cuidado de separar um para entrar no lugar de Judas Iscariotes, Matias, meus irmãos. Então, aqui no capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre si cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Sobre todos os que permaneceram, todos que obedeceram, todos que estavam em unidade, todos que estavam em comunhão, foram ali, meus irmãos, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. E nós vemos, meus irmãos, que esses pequenos detalhes são para a nossa vida muito importante. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, aqui, meus irmãos, fazendo um breve cálculo aqui, pastor que hoje, por favor, me corrija se eu estiver errado. A Páscoa foi celebrada, a ceia, a última Páscoa, a primeira ceia com Jesus. Depois ele foi crucificado. Da Páscoa até o Pentecostes são 50 dias. 50 dias. Jesus passou 40 dias com os discípulos. E depois ele foi assunto aos céus. E ele deu a sua orientação que ficasse ali, permanecessem em Jerusalém. Meus irmãos, aí no dia de Pentecostes eles foram cheios do Espírito Santo. 10 dias orando, 10 dias ali juntos, 10 dias ali perseverando, em unidade, em comunhão, em oração, em súplicas, meus irmãos. Nós vemos que ali veio a ação de Deus através do Espírito Santo, meus irmãos. E fala que veio, como o pastor que hoje ontem mesmo ministrou, meus irmãos, o som veio do céu, um som como de um vento veemente. Não era um vento veemente, era um som como de um vento veemente. Um som como de um vento muito forte e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não eram de fogo, mas como que de fogo, as quais passaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia, Jesus. Nós vemos, meus irmãos, que isso
Foi o dia do Pentecostes, a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas, encheram ali. Aí no versículo 5 já diz assim: e em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, porque a festa de Pentecostes, meus irmãos, era uma das mais importantes ali naquele tempo, por isso aquele grande número de pessoas reunidas ali. Versículo 6: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens? Que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos ouvimos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Imagina só, meus irmãos, quando você olha hoje para a reunião da ONU, vários países ali, representantes de vários países ali reunidos, e quando há um orador, meus irmãos, há vários tradutores simultâneos ali pelo ponto eletrônico, e todos vão entendendo o que ele fala através da ação dos tradutores ali, simultaneamente. Neste dia aqui, meus irmãos, cada um falou na língua de cada um que estava ali. E eles falam: como é que é isso? Eles não são ali, meus irmãos, todos eles galileus. Como é que pode isso? Como é que está acontecendo? O que é isso? Eu não estou entendendo o que ele está falando. E ficaram abismados. Isso já é a ação do Espírito Santo. Isso, meus irmãos, é a ação do Espírito Santo na vida do crente. Meus irmãos, é maravilhoso você entrar numa igreja. Tive experiência já, não tive experiência de falar em outro idioma ainda, que eu não tenho estudado, né, pela ação do Espírito Santo, mas, meus irmãos, já vi. É maravilhoso. E quando eu perguntei ali na igreja onde nós visitamos, ali no Brasil, eles falaram que aquilo ali era meio que comum ali, acontecia muito. Deus levantava um para falar em alemão, nunca tinha lido nada em alemão. Deus levantou um para falar em inglês, lá começou. E Deus levantou um profeta falando ali em francês e outro tradutor ali. Deus levantou um tradutor na hora, ali para as pessoas, meus irmãos. Então, é uma coisa linda de se ver. É algo, uma experiência única que você vê, e aquilo te traz ânimo para buscar isso. E quando quando me converti, o pastor Edevaldo, eu falei: Ricardo, nas orações, pede dom do Espírito Santo, pede para ser batizado do Espírito Santo, mas pede dom do Espírito Santo. Deus tem um dom para dar para todos nós, irmãos. É só você querer, é só você buscar. Aleluia, Jesus. Então nós temos que buscar, meus irmãos. Assim como dizer, passar 10 dias ali, fechados ali, unanimemente orando, em uma só voz, meus irmãos, ali, todos eles com o mesmo propósito de esperar a unção do Espírito Santo, meus irmãos, serem batizados no Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Grandes coisas Deus começou a fazer ali, através da vida deles, fora aquelas que ele já tinha realizado, meus irmãos, enquanto ele estava com os discípulos. Agora eram só os discípulos e a ação do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E no versículo 12, todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que isso quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de monstro. Em todos os tempos sempre vai existir aqueles prontos para difamar a igreja. E vão existir pessoas de prontidão para denegrir a imagem da igreja, meus irmãos. Por isso é importante, para que o cristão que creu e foi salvo em Cristo Jesus seja obediente, que ele seja, meus irmãos, perseverante, que ele ore, que ele jejue, para estar sensível à ação do Espírito Santo, porque haverão pessoas, meus irmãos, usadas pelo inimigo para denegrir a imagem da igreja através de um mau testemunho.
Então, meus irmãos, aqui no versículo 14, aí nós vemos Pedrão cheio do Espírito Santo, falou: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nós vemos lá no profeta Joel, no livro de Joel, no profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Mas está aqui no versículo 17: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É para isso que Deus batiza no Espírito Santo, é para isso que Deus enche do Espírito Santo, meus irmãos. Ser cheio do Espírito Santo para ser ali instrumento nas mãos do Senhor. E grandes coisas, meus irmãos, aqui como fala, imagina só: os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos de Deus. Aleluia, Jesus. E grandes coisas, e também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E no versículo 19 fala: e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. E quando nós sabemos que a vinda do Senhor estiver se aproximando, aí acontecerá: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aí já é Deus agindo através da tua vida, salvando almas para o reino de Cristo. Aleluia, Jesus. Então nós temos que estar, meus irmãos, sempre firmes em Cristo Jesus, para sermos cheios do Espírito Santo. Eu fui cheio do Espírito Santo, aí depois deixou por isso, não falou mais em língua, não ora mais em língua, não procura a face do Senhor, não jejua mais, continua, volta porque está faltando, não quer demais. Não há quem não precise, meus irmãos, buscar a presença do Senhor. Não há quem seja ungido o suficiente, que não precisa fazer mais nada. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Mesmo que houverem pessoas de plantão para tentar denegrir a imagem da igreja, meus irmãos, se você estiver em Cristo Jesus, se você estiver cheio do Espírito Santo, a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de Deus, aumente a tua comunhão com o Senhor, a tua intimidade para com Deus. Busque o Senhor em oração, em súplicas, em jejum, meus irmãos. E é isso que está sendo proposto nessa campanha. Louvado seja o nome do Senhor. E algo aqui, meus irmãos, para se pensar no discurso de Pedro. Quando nós vemos, meus irmãos, que ele começa a falar: Jesus é o Senhor Cristo. Cristo, meus irmãos, é ungido, o Messias, né? Mesmo que Messias, ungido. Quando nós vemos Pedro falando com toda a autoridade aqui, meus irmãos, sobre Cristo Jesus, ele traz algumas características, meus irmãos. Segundo a Bíblia Pentecostal de estudo aqui, tem 6 características que ele traz: que Jesus é o Senhor e Cristo, crucificado, ressurreto e exaltado.
Então, Jesus Cristo não é sobrenome, tá, meus irmãos? Ele é ungido, ele é o Messias. Então, falando sobre a crucificação, ressurreição e exaltação do Senhor, nosso Salvador. A segunda característica, meus irmãos, que traz esse discurso de Pedro, é que, estando agora à destra do Pai, Jesus Cristo recebeu autoridade para derramar o Espírito Santo sobre todos os crentes. Todos aqueles que buscarem Jesus Cristo foi autorizado, recebeu o poder, meus irmãos, para derramar o Espírito Santo sobre todo aquele que buscar, sobre todo aquele que pedir, sobre todo aquele que perseverar, meus irmãos, e permanecer na presença do Senhor, meus irmãos, será cheio do Espírito Santo. É promessa, é uma característica dessa que estava trazendo o discurso de Pedro. E também nós vemos, meus irmãos, que todos devem colocar sua fé em Jesus como Senhor, demonstrando o perdão dos pecados, que vem dos versículos 36 ao 38, e no capítulo 3, versículo 19 também. Então, depositar a nossa fé em Cristo Jesus. Acredite em Cristo Jesus, acredite que o sacrifício de Cristo Jesus é único, ele é suficiente e ele é perfeito, e ele apaga todos os seus pecados, desde o momento que você se arrependeu e o aceitou como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, meus irmãos, esqueça do teu pecado, deixe ele para trás. O inimigo vem te acusar, mas abandone ele. Deixe ele para trás, porque você é uma nova criatura. Você é novo em Cristo Jesus. Você é cheio do Espírito Santo. Você quer ser batizado no Espírito Santo, aquele que ainda não é, e ser usado pelo poder de Deus, meus irmãos. Então, esqueça, creia em Cristo Jesus como seu Senhor. Também, meus irmãos, outra característica que traz, que os crentes devem esperar o prometido dom do Espírito Santo, ou o batismo nele, uma vez tendo crido e se arrependido. Então é esperar, buscar, meus irmãos. Ali os discípulos ficaram 10 dias ali, fechados ali, sem sair do lugar, meus irmãos, orando e perseverando no jejum, na oração ali, meus irmãos. E nós vemos que eles foram alcançados pela promessa. E aqueles, meus irmãos, que nós talvez não seja até essa campanha, eu espero que sim, eu oro a Deus para que sim, meus irmãos, que você seja batizado nesse período dessa campanha, mas se não for também persevere, continue, não perca a esperança, não deixe de crer, porque Ele prometeu, é promessa, é teu, ninguém vai tirar, ninguém consegue tirar, é promessa de Deus para você, basta você procurar, para você crer que virá, e Deus te abençoará, te batificará, em nome de Jesus, meus irmãos, porque, meus irmãos, Ele não é à toa que Ele é chamado Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que batiza no Espírito Santo, e é esse que está aqui agora, é esse que você está na presença dEle, cultuando, adorando o seu nome, meus irmãos, aleluia, Jesus, é este Deus que nós servimos, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, aqueles que atendem com fé devem separar-se do mundo e salvar-se dessa geração perversa. Versículo 40, ou no capítulo 3, versículo 26. O crente tem que separar, tem que deixar as práticas do mundo, tem que ser, meus irmãos, andar na contramão do mundo, meus irmãos. Você não faz mais isso, você não faz aquilo. Eu faço, porque eu sou salvo em Cristo Jesus, eu quero servir a Cristo Jesus, eu não quero servir as minhas vontades, eu quero servir a Cristo Jesus e ser usado por Ele. Quero salvação para a minha família, para a minha casa, para os meus amigos, meus irmãos. Glória a Deus, é estarmos assim na presença do Senhor, meus irmãos, e também crer que Cristo voltará para restaurar completamente o reino de Deus, que Deus virá, Jesus virá nos buscar, meus irmãos, e virá, as trombetas soarão, e nós, todos juntos, igreja de Cristo Jesus, seremos assuntos aos céus, e o reino do Senhor será restaurado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Quem não quer ir para o céu? Tem alguém que quer ficar aqui? Tem alguém que goste tanto deste lugar que queira ficar? Perdão, minha garganta está meio ruim, meus irmãos. Mas tem gente que quer, porque às vezes você fala, Jesus vai voltar, Maranata, Senhor Jesus. Não, agora não estou preparado.
Se Jesus falou que não sabe, não vai avisar quando voltar, meus irmãos, que é para nós estarmos preparados. Ainda não volta agora não. Se prepara, esteja na comunhão com o Senhor, aumente a tua intimidade, que aí você vai ter certeza, você vai poder falar com segurança. Maranata, ora venha, Senhor Jesus, glória a Deus. É nós estarmos nessa situação, meus irmãos, essas características do discurso de Pedro, que nós vemos, meus irmãos, aqui, grandiosamente, Deus usando a vida dele, meus irmãos. Estando, meus irmãos, conscientes que que Jesus está à destra do Pai, Jesus recebeu essa autoridade para derramar o Espírito Santo sobre todos os crentes. Creia, meus irmãos, creia que nessa campanha, nesse período, meus irmãos, nós seremos alcançados pelo poder de Deus. Aleluia, Jesus. As primeiras conversões, meus irmãos, vieram do ouvir a palavra de Deus, e não de modinhas ou sequer entrevistas a demônios, entidades dos principados das trevas, meus irmãos. Não é preciso uma igreja que tenha um atrativo aqui, que tenha um entretenimento para salvar almas. O que precisa aqui é de Jesus. O que precisa é a palavra de Deus. O que precisa é a ação do Espírito Santo, meus irmãos. É o Espírito Santo que convence. É Jesus quem salva, não sou eu. É a palavra de Deus, meus irmãos, que traz salvação. Os primeiros que foram salvos ali, meus irmãos, depois que Pedro pregou ali, meus irmãos, 3.000 almas. Pedro não dançou, Pedro não fez nenhum showzinho ali, ele só pregou a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo Jesus, e quase 3.000 almas aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, meus irmãos. Então não é preciso nada mais que isso. Nós louvamos aqui, meus irmãos, para a adoração ao Senhor. Nós exaltamos o nome do Senhor. Nós ofertamos, meus irmãos, para sermos contribuintes, participantes da obra do Senhor. Essa é a nossa liturgia. Que haja oração, louvor, adoração, oferta, meus irmãos, e a palavra do Senhor. Que é quando está sendo ministrada a palavra, meus irmãos, que é feita a transformação dentro de nós. Aquilo, meus irmãos, que está errado, aí a palavra toca, a palavra incomoda, o Espírito Santo fala, é aí que você tem que melhorar, é aí que você tem que mudar. O Espírito Santo falando em vocês. Aí tem muita gente que chega e tão ouvido, meus irmãos, espiritual, fala, não, eu quero fazer, eu quero continuar assim, eu sou assim, eu não vou mudar. O Espírito Santo quer mudar o nosso interior, meus irmãos. O Espírito Santo, meus irmãos, quer agir dentro de nós para que nós sejamos, meus irmãos, da maneira que Deus planejou. Aleluia, Jesus. Então, esses que ouviram a palavra do Senhor, meus irmãos, nós vemos aqui no capítulo 2, meus irmãos, eu acho isso lindo, as primeiras conversões. Aqui, depois do discurso de Pedro, aqui eu não vou ler por causa do tempo, meus irmãos, as primeiras conversões, a partir do versículo 37, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro, arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então é para todos, meus irmãos, todos aqueles que invocaram o nome do Senhor, que se arrependeram do seu pecado, que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, for batizado, meus irmãos, será batizado no Espírito Santo. Promessa para todos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aqui nós vemos, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com tudo, segundo cada um tinha necessidade. Aí é o que prega
o comunismo aí prega isso, mas eles não fazem na prática. Mas aqui aqueles que aceitavam a Cristo Jesus, cheio de temor, meus irmãos, cheio da comunhão com os santos, meus irmãos, instruído ali, meus irmãos, pelos apóstolos, meus irmãos, estava sendo ensinado, estava sendo ali instruído através da palavra do Senhor, nas orações, meus irmãos. Aí eles tinham deliberidade, meus irmãos, eles deliberavam ali em vender as suas propriedades e repartir conforme cada um tinha a sua necessidade. Um que tinha 10, eu tinha uma fazenda, mas tinha só um filho. O outro tinha 10 filhos e tinha só um terreninho. Ele vendia a sua propriedade. Aquele que tinha um filho recebia menos, aquele que tinha 10 recebia mais. Eles repartiam conforme a sua necessidade, cada um. E aqui diz, fala aqui, perseverando, no versículo 46 do capítulo 2, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor a igreja que se havia de salvar. Aleluia, Jesus. Eu fico assim maravilhado quando leio esses versículos. Quantos aqui já não pensaram, nossa, tem que ir para a igreja? Todo sábado, toda sexta, sábado, domingo, tem culto quarta-feira de oração, tem escola bíblica dominical na sexta, tem culto no sábado, tem culto no domingo. Meu Deus, é muita coisa. Leia o versículo 46 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. É uma comunhão muito grande, meus irmãos. Todo dia eles iam no templo e depois estavam juntos repartindo o pão. E ali, meus irmãos, com singeleza de coração, ninguém querendo ser mais que ninguém. Todo mundo ali, meus irmãos, na humildade, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Que povo que não vai querer isso? Como é que é isso daí? Esse povo vive tanto tempo junto e vive, e não briga com outro, ninguém discute, e eles estão cheios de unção, alegria. Ali aquela nada, pode vir até perseguição para eles, que eles não perdem o juízo do rosto. Quem não ia querer isso? Os povos queriam isso. Por isso, aqui diz, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. E nós vemos, meus irmãos, que dessa forma é que nós somos usados através da ação do Espírito Santo, e muitas pessoas serão alcançadas através desse testemunho, a transformação, que foi o primeiro milagre de Cristo Jesus, meus irmãos, transformou água em vinho. É a transformação na vida do crente, meus irmãos, abandonar as práticas mundanas, abandonar a soberba, meus irmãos, e entrarmos na humildade, na presença do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E nós vemos, meus irmãos, dessa forma, que no capítulo 3 fala sobre a cura de um coxo. Vou ter que resumir bastante aqui porque o tempo já estourou. Aleluia, Jesus. Nós vemos que Pedro e João, meus irmãos, aquilo que eles receberam do Senhor, quando eles viram ali um coxo adulto, meus irmãos, que já era 40 anos, ali, meus irmãos, estavam na porta pedindo, esperando, pedindo esmola. Eles passam por ele e falam: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Receba. Levanta e anda. E foi curado, meus irmãos. E esse coxo entrou no templo, meus irmãos, ali, junto com eles, ia louvando, e saltando e louvando a Deus. Lógico, 40 anos sem andar, meus irmãos. E foi curado ali, só com a palavra do Senhor. Levanta e anda. E ali ele foi curado, meus irmãos. Quem não fica contente, quem não entra louvando na presença do Senhor, meus irmãos? E ali todo o povo, que no versículo 9 do capítulo 3 fala: todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele que o assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de paz e assombro pelo que lhe acontecera. E ele ficava na porta do templo e não tinha sido curado. Os sacerdotes ali, não tinha sido curado, mas ali os discípulos, através da ação do Espírito Santo, ele, só a palavra de Deus curou aquele coxo, meus irmãos. E no versículo 11 fala: e apegando-se a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Outra ação do Espírito Santo: a humildade, o reconhecimento que nós não somos nada. Sem Cristo Jesus não somos nada. O poder que é concedido a nós, meus irmãos, vem de cima.
e é lá de cima. Agora nós somos só, meus irmãos, instrumentos. Os jovens estudaram sobre isso aí na sexta-feira, na escola bíblica dominical. Ter consciência, Pedro e João não se deixaram ser exaltados. Eles falaram aqui para a multidão. Por quê? Vocês pensam que isso foi feito por nossa santidade? Que foi por virtude ou santidade nossa que ele veio andar? Não, é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. Aleluia, Jesus, eles tomaram o devido lugar deles. Paulo também, ele sempre fez isso, meus irmãos. Ele nunca buscou a glória para si. Ele sempre fez questão de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Que tudo seja por Cristo, para Cristo, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, meus irmãos, que aqui ele sempre pregando, meus irmãos, e pela fé, no versículo 16, e pela fé no seu nome, fortalecer a este que vedes, conheceis a fé que por dela deu, a este na presença de todo vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu que já antes da boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Aí diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Pregando a palavra, pregando a salvação através de Cristo, e que até aqueles que participaram da crucificação de Cristo Jesus, meus irmãos, seriam perdoados se arrependessem dos seus pecados. E nós vemos, meus irmãos, essa é a ação do Espírito Santo. Esta é a ação do Espírito Santo na vida do crente, meus irmãos, sendo humilde, pregando a palavra. Não precisa de artifícios, meus irmãos, não precisa de mais nada para que Deus possa agir, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Então, nunca se esquecer, meus irmãos, que se você se arrepender dos vossos pecados, os mesmos são apagados e querem aquecer o tempo de refrigério pela presença, alcançar o refrigério pela presença do Senhor. Que nós vemos, meus irmãos, nesses versículos 19 aqui, meus irmãos, a seguir até o versículo 26, nós vemos que é a obra salvífica de Cristo Jesus, meus irmãos. Aleluia, Jesus. No capítulo 4, só para terminarmos, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, aqui nós vemos sobre os sacerdotes ali, os líderes, aqueles que sentiram, meus irmãos, ali inveja. Aqueles que se diziam ali servos de Deus, meus irmãos, ficaram com inveja do que Deus vinha realizando através da vida dos apóstolos ali, meus irmãos, e dos discípulos, que desses vasos de Deus, porque além de eles estarem ensinando a palavra de Deus, que era algo que era exclusivo para os fariseus ali, meus irmãos, eles estavam ensinando, e há algo, meus irmãos, que eles estavam ensinando e também alcançando multidões, várias pessoas se convertendo a Cristo Jesus, meus irmãos, que é o que nós observamos aqui no capítulo 4, meus irmãos, que eles vêm agindo, Pedro e João perante o Sinédrio, e eles ficaram ali com inveja. Mas então, no versículo 8 fala: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado, e seja conhecido de vós, todos os de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que em vós crucificastes, aquele que em Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste que está são diante de vós, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente através de Cristo Jesus. Pedrão ali cheio do Espírito Santo, falando com os principais ali, meus irmãos, e falando que eles estavam sendo questionados por terem sido usados na cura de um homem. E nós vemos que eles estavam sem argumentos ali e liberaram os
os discípulos, os apóstolos, meus irmãos, mas com indignação, meus irmãos. Eles não queriam deixar isso acontecer e proibiram que eles pregassem a palavra, como foi lida aqui na introdução, na leitura oficial do dia de hoje, meus irmãos. E no versículo 18 ao 21, eles ameaçaram ainda mais, meus irmãos. No capítulo 4, no versículo 18 ao 21, eles ameaçaram ainda mais, que eles dizem assim: e chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhe disseram: julgais vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles sabiam que o importante para eles era obedecer a Deus. Se Deus falou para eles pregarem boas novas, quem seriam aqueles para proibi-los, né? Então, mesmo que viessem essas perseguições, eles estavam cheios do Espírito Santo ali e não temeram e continuaram ali pregando a palavra do Senhor. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Todos estavam maravilhados com aquele milagre. Então eles temeram ali uma rebelião, uma manifestação, e deixaram eles ir. Então nós vemos, meus irmãos, que é algo imprescindível para nós. Quando nós vemos aqui no versículo 23, fala aqui: solto eles, o que eles fizeram? Eles foram festejar? Não, meus irmãos, eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes anciãos. Ouvindo eles isso, unânimes, mais uma vez, a igreja, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, maravilhoso Senhor. Meus irmãos, e tinha mais coisa aqui, que dos versículos, dos capítulos a seguir, mais uma vez no capítulo 5 ele fala sobre a repartição de bens aqui, onde entra até Ananias e Safira, que pessoas que não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, quiseram enganar ali, na hora de ofertarem ao Senhor, que quiseram enganar o Espírito Santo. Nem todos aqueles que estavam ali no meio tiveram essa comunhão, essa experiência ainda, meus irmãos, e não tiveram perseverança e nem obediência para continuar e serem cheios do Espírito Santo. Mas eu queria dizer uma coisa, meus irmãos. Vamos colocar de pé? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, de tudo isso que nós vemos, nós lemos aqui hoje, e nos capítulos a seguir, até a instituição dos diáconos, é uma coisa maravilhosa. E o livro de Atos, ele não termina, né? Ele continua até os dias de hoje, que nós somos a igreja de Cristo Jesus. Meus irmãos, a ação do Espírito Santo. Eu queria só dizer que Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Mas Paulo, ele foi bem instruído por Gamaliel, ali, ele era um homem ali, inclusive foi ele que intercedeu ali pelos apóstolos ali, para não serem mortos, porque os sacerdotes queriam matá-los. Mas Paulo, ele já era um homem culto. Jeremias também, meus irmãos, nós vemos que, e outras pessoas que nós conhecemos na Bíblia, os personagens da Bíblia, meus irmãos, que eles não foram escolhidos depois de capacitados. Paulo, ele aceitou a Cristo Jesus já na caminhada, quando ele era perseguidor. Mas, meus irmãos, a palavra ali em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, fala que Deus já tinha escolhido
antes dele nascer, antes dele do ventre da mãe, já conhecia a ele. Então Deus já tinha escolhido Paulo, só que o tempo em que nós escolhemos a Deus é que muda. O tempo em que eu demorei para chegar a Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, nós não somos escolhidos porque somos capacitados porque somos escolhidos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Deus, Ele age dessa maneira através da ação do Espírito Santo. Então, Deus não te escolheu pelo que você fez, mas sim pelo que você fará. Deus vai te escolher, meus irmãos, pelo que você fará em Cristo Jesus, depois da tua conversão em Cristo Jesus, depois de você ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, as coisas que Deus fará através da tua vida é o motivo, é o plano de Deus ter escolhido você. E aqueles que têm, meus irmãos, fé nisso, que continuam perseverando na comunhão dos santos, no partir do pão, meus irmãos, nas orações, no jejum, e aqueles que buscam o batismo no Espírito Santo, meus irmãos, saiba que o tempo chegará. Aleluia. Permaneça, persevere, meus irmãos, porque a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3, versículo 4 fala: já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo. A tua vida está na mão de Cristo Jesus. O plano da tua vida está na mão de Cristo Jesus. Você vai buscar esse tesouro que está escondido para você, por você, e realizar as obras de Cristo Jesus para Ele, por Ele, e que todas as coisas sejam realizadas. Eu creio, meus irmãos, que nessa campanha Deus vai batizar no Espírito Santo, que Deus vai encher as pessoas do Espírito Santo, Deus vai derramar os dons espirituais sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E você que quer, meus irmãos, receber essa posição do Senhor, o Espírito Santo, a ação de Deus na tua vida, feche os olhos, curva a tua fronte, vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Não vou chamar ninguém aqui à frente hoje, meus irmãos, porque o Espírito Santo falará por si, meus irmãos. O Espírito Santo agirá na tua vida, te encherá. Em nome de Jesus, oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, te agradecemos, Senhor Deus, te louvamos por este dia, Pai, por tua presença, Senhor Deus. Pai, que neste dia, Senhor Deus, o início desta campanha, Senhor Pai, nós possamos ser revestidos, Senhor Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor, que nós possamos dar liberdade para o Teu Espírito Santo agir em nossas vidas, Pai, que nós possamos, Senhor meu Deus, conhecer cada dia mais, Senhor meu Deus, Senhor, o Deus que cura, o Deus que liberta, meu Pai, o Deus que transforma, Senhor meu Deus, o Deus que batiza no Teu Espírito Santo, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, que o Teu povo conheça, Senhor, e tenha experiências contigo a cada dia, meu Pai, e que sejamos usados, Senhor, para operar maravilhas, Senhor, e prodígios, Senhor meu Deus, em Teu nome, através da ação do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqueles que buscam o batismo do Teu Espírito Santo, Pai, batiza, Senhor meu Deus, enche com o Teu Espírito Santo, derrama os dons sobre a Tua igreja, Pai, Senhor meu Deus, ajuda-nos, Senhor meu Deus, a pregar as boas novas, Senhor, no trabalho de evangelização, Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, na salvação de almas, Senhor meu Deus, para o Teu reino, Pai, em nome de Jesus Cristo, em todos os propósitos dessa campanha, Pai, que o Teu nome seja louvado e glorificado, Senhor, que a ação, Senhor meu Deus, do Teu Espírito Santo não venha para a nossa glória, Senhor, mas para a glória do Teu nome e do Teu reino, Pai, em nome de Jesus Cristo nós te louvamos e agradecemos, amém e amém. Glória a Deus, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, presbítero Ricardo, pela palavra.